Fala aí, galera, tudo bem? Então, hoje eu venho aqui trazendo para a gente estudar o tema Revolução Russa, que também é conhecida como Revolução de 1917, tá? O que vamos estudar aí nesse vídeo, gente? Vamos estudar como que a Revolução Russa aconteceu, os fatores que levaram ela a acontecer, tá? E como a Rússia, que era monarquista na época, né, aí na época da Revolução Russa, se torna a União Soviética. Tá tranquilo? Então vamos lá, gente, começar aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a minha cam para que vocês possam ler aqui o slide e vamos falar aí dos antecedentes, tá, gente? Então, muita gente quando pergunta assim, como que foi a Revolução Russa? Foi do nada? O Lenin, os bolcheviques ali pegaram o fuzil, fuzilaram a família Romanov, que era a monarquia da Rússia, e tornou a União Soviética? Não, gente, não. Nenhum acontecimento histórico ele acontece assim do nada, né? E, inclusive é um erro, né, de muitos estudantes e muita gente que quer estudar história, é, quer estudar a história ali já de como aconteceu. Assim, a gente tem que pegar os antecedentes, sem tudo na vida tem um antecedente, né, que vai levar aquele acontecimento. Então vamos entender aqui os antecedentes. Então, gente, ali na Europa, ali na época, tá, a Rússia era um dos países, né, que tinha o maior atraso econômico. A Rússia era um país de maioria camponesa, com um povo ali quase que semi-feudal, era quase um semi-feudalismo na Europa. Lembrando, gente, que a Revolução Russa de 1917 ela vai ocorrer na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela vai de 1914 a 1918. Então, a Revolução Russa ela vai acontecer num contexto bem problemático que a Europa está vivendo, tá? Além da questão do atraso econômico, de ser uma população de maioria camponesa, quase semi-feudal, tá? Tinha a questão da fome no campo, que aumentou muito a tensão entre camponeses e a burguesia da Rússia. A industrialização nas cidades, algumas poucas cidades da Rússia na época, começaram a se industrializar. Isso começou a facilitar a organização de alguns trabalhadores, né? Que queriam ali melhorias do padrão de vida, das condições de trabalho, né, aumento de salário, tá? Outra questão também que agravou muito na Rússia, a monarquia da Rússia na época investiu um dinheirão na guerra russo-japonesa e perderam, tá? Isso também agravou muito os problemas econômicos na Rússia. E em 1905 vai acontecer um protesto contra o czar Nicolau II. Para quem não sabe, czar pode ser chamado de czar também, tem algumas pessoas que falam czar, mas na realidade esse nome czar, que era como se chamava lá o rei da Rússia, ele vem de César, né, do Império Romano. A monarquia russa se inspirou muito na monarquia da época do Império Romano, então esse nome czar vem lá de César, tá? Tem umas pessoas que falam czar, também não está errado, tá? Então, em 1905 fizeram um protesto contra o czar da Rússia Nicolau II para melhorias, né? Era um protesto pacífico e a guarda real recebe esses manifestantes com tiro. Foi um verdadeiro genocídio. Esse momento é chamado como Domingo Sangrento, tá? Isso gerou uma série de revoltas da população da Rússia, a população camponesa, pobre, trabalhadora, e as situações só se agravavam dentro da Rússia, ou seja, uma série de acontecimentos que só iam agravando, virando uma bola de neve, até que vai explodir em 1917, tá legal? Em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial e, gente, a situação fica insustentável. Para vocês terem uma ideia, faltava armamento e munição para os soldados da Rússia na guerra. A Rússia entra numa guerra, gente, com soldados faltando armamento e munição. Ou seja, não preciso dizer aqui para vocês que a Rússia foi massacrada, foi massacrada. O número de soldados e óbitos que a Rússia obteve na Primeira Guerra Mundial foi gigantesco, tá? Até que a situação ela se agrava de uma forma que em 1917, tá? Bom falar isso aqui antes também, a Revolução Russa ela vai ter duas etapas, tá? A Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. A Revolução de Fevereiro, que vai ser a primeira etapa da Revolução Russa, vai ser liderada pelos mencheviques, tá? E a última etapa da Revolução Russa, em outubro,
liderada pelos bolcheviques, tá tranquilo? Então, 1917 explode aí a Revolução de Fevereiro. Dentro de todo esse contexto aqui que eu passei para vocês, a Revolução de 17, a Revolução de Fevereiro, dando início à Revolução Russa, sendo iniciada pelos mencheviques. Então, galera, deixa eu movimentar aqui minha câmera de novo. A primeira fase da Revolução Russa, tá, foi a Revolução de Fevereiro, como eu falei, pelo calendário oficial. No calendário russo é diferente do calendário ocidental, tá, que derrubou a autocracia do czar Nicolau II da Rússia, o último czar a governar, e procurou estabelecer em seu lugar uma república de cunho liberal, ou seja, os mencheviques eles eram de cunho liberal, e depois que eles afastam a monarquia russa, tá? O czar da Rússia lá, a família Romanov, para quem não sabe o nome, eles fazem um governo provisório que é chamado de Duma, tá? E que governo provisório é chamado de governo de coalizão. Por quê? Era uma mistura da burguesia da Rússia com os liberais mencheviques. Os mencheviques eram de cunho liberal, tá? Até que assim, os mencheviques, por mais que eles afastaram a monarquia da Rússia, eles mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. A situação se agravava, ficava cada vez mais insustentável, até que em outubro de 1917, né, graças à anistia que os mencheviques deram lá a perseguidos políticos, tá? Um desses perseguidos políticos que foi anistiado se chamou Vladimir Lenin, tá? Trotsky também estava entre eles. Eles voltam para a Rússia e fazem a Revolução de Outubro, que já entrando aí na segunda fase da Revolução Russa, tá? Que já era de cunho socialista e visava romper, tá, com ali o liberalismo menchevique, ou seja, o Estado seria maior, o Estado ele teria um domínio maior na economia do que os liberais, que visavam ali fazer um governo de coalizão com a burguesia russa. O que os bolcheviques fazem quando assumem o poder, gente? Eles afastam o partido menchevique, tá, do poder, manda fuzilar todos os membros da família Romanov, ou seja, eles fuzilam todos os membros da monarquia russa, assume o poder na Rússia, implanta o socialismo e nacionaliza a economia, ou seja, a economia russa se torna estatal nesse momento aí. Só que, gente, tem um porém. O Vladimir Lenin, ele tentando intensificar, né, aumentar a economia da Rússia, ele diz logo lá que ele falava o seguinte, né? Era preciso dar um passo para trás para conseguir dar dois passos para frente. Ele cria a NEP, a nova política econômica, onde ele permite ali, nesse momento que os bolcheviques assumem o poder na Rússia, tá? Algumas propriedades rurais privadas, mas controladas pelo Estado, e também permite a entrada do capital estrangeiro, tá? Também sendo controlado pelo Estado da Rússia aí. E outra coisa que os bolcheviques fazem, né, que era um grande descontentamento da população na época, os bolcheviques tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que foi uma verdadeira vergonha para a Rússia, tá? Mas assim, gente, para os bolcheviques conseguirem tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que fazer um tratado de paz com a Alemanha, chamado Tratado de Brest-Litovsk, de 1918. Né? Ele foi assinado em 1918, mas o tratado ele começou a ser dialogado com a Alemanha bem antes, onde a Rússia perdia ali vários territórios para a Alemanha. Que território é esse que a Rússia ela vai perder para a Alemanha para ela conseguir sair da Primeira Guerra Mundial, tá? Ela perde a Estônia, ela perde a Lituânia, ela perde a Ucrânia e ela perde a Finlândia, tá? Até que no mesmo ano, 1918, vai acontecer ali uma guerra civil na Rússia, tá? O Exército Branco, de grande maioria de cidadãos ucranianos, eles vão tentar recuperar ali, trazer de volta a monarquia da Rússia, não consegue e são ali totalmente fuzilados e assim perseguidos, né, pela guarda soviética. Botei aí para vocês no segundo parágrafo, tá aí, a Guerra Civil Russa, 1918 a 1921. Logo depois que Lenin assumiu o poder, foi criada a Rússia Soviética. E então, iniciando, tá faltando um Nzinho ali, um rezinho de digitação, iniciando um período de guerra civil,
quando forças de oposição, auxiliadas por nações estrangeiras, iniciaram uma reação contra-revolucionária, ou seja, era o exército branco aí, composto em sua maioria por ucranianos e financiado pelo capital estrangeiro, que visava lá reaver, né, recolocar no poder a monarquia russa, né. No caso, não tinha como recolocar, né, que todos os membros da família Romanov foram fuzilados pelos bolcheviques, né, mas tentar reconstruir uma nova monarquia ali na Rússia, tá? Durante esse conflito foi criado o Exército Vermelho, e esse Exército Vermelho que foi o vitorioso nessa guerra civil da Rússia aí, com o objetivo de defender a revolução da invasão internacional. Uma vez vitoriosos na guerra civil, Lenin usou suas tropas para segurar a implantação do socialismo no interior do território soviético. E isso contribuiu para a unificação de uma série de nações que formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, em 1922. Ou seja, gente, depois dessa série de vitórias aí, desses avanços do Exército Vermelho, que era o exército bolchevique, tá? Lenin consegue recuperar alguns ex-países, alguns territórios, né? Ainda não chegavam a ser países, alguns ex-territórios que faziam parte da União Soviética, tá? Da Rússia, ainda não era a União Soviética, ela vai se tornar a União Soviética em 1922, anexa esses antigos territórios e em 1922 fundam a União Soviética. Ou seja, gente, é bom também deixar claro aqui que a União Soviética ela não vai se formar em 1917 na Revolução Russa, não. A União Soviética ela só vai se formar em 1922, depois ali da Guerra Civil Russa, que vai acontecer e tal, e Lenin consegue recuperar ali junto com o Exército Vermelho antigos territórios que eram da Rússia. Em 1922, bastante anos depois da Revolução de 17, a União Soviética é fundada e vai aí até 1991, que é quando é decretado lá, com o Tratado de Minsk, né, a União Soviética decreta fim às suas atividades. Então a União Soviética ela vai durar de 1922 a 1991. Outra coisa também aqui, dizendo para vocês, na Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, a União Soviética ela vai recuperar mais territórios e vai ganhar mais territórios durante a Segunda Guerra Mundial, tá? E aumentando aí o seu tamanho. Não sei se vocês sabem aí, a União Soviética era composta por 15 países, 10 países da Europa e 5 países asiáticos, ou seja, era quase que um império a União Soviética, tá? Então, gente, em todo esse contexto aí de mencheviques, bolcheviques, monarquia Rússia, monarquia da Rússia, tá? A guerra civil, vai acontecer lá a Revolução de 17, tá? Que vai ser definida em duas etapas: a Revolução de Fevereiro pelos mencheviques, a Revolução de Outubro pelos bolcheviques, né? Os bolcheviques de cunho socialista, mencheviques de cunho liberal, até que em 1922 a União Soviética é lá fundada. Tá legal? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a matéria, espero que tenha conseguido esclarecer muitas coisas aí para vocês. Desejar a vocês aí uma boa semana e até o próximo vídeo a todos. Valeu!